Prepare-se para mergulhar num território onde o medo tem tentáculos, dentes e até eletricidade. Hoje você vai conhecer os verdadeiros monstros do oceano, criaturas que nasceram para sobreviver a qualquer custo e vivem logo abaixo da superfície. Tem predador que caça em grupo, peixe com veneno capaz de derrubar um homem, e seres tão bizarros que desafiam qualquer explicação. Duvida? Então segura o fôlego, porque o que te espera nas próximas cenas vai fazer você pensar 2 vezes antes de entrar no mar. Bem-vindo ao lugar mais hostil da Terra. O oceano não é apenas um cenário bonito para férias. É um universo paralelo, feito de silêncio e pressão, onde a luz do sol não passa de uma lembrança distante. Mesmo perto da praia, basta dar alguns passos a mais para sentir o medo. No fundo do mar, as regras mudam. Aqui, sobrevivência depende de adaptação extrema, velocidade, veneno ou pura brutalidade. Tem coisa ali embaixo que a gente nem imagina, e outras que a gente preferia não saber que existem. Você pode até pensar que o perigo está longe, nas águas profundas, mas a verdade é que ele pode estar espreitando entre as pedras, logo ali, invisível aos olhos. Os maiores monstros do oceano nem sempre são os mais óbvios. Tem criatura que ataca sem aviso, que usa o ambiente ao favor, ou que virou lenda só pelo modo assustador como aparece nos pesadelos das pessoas. Entre as rochas, nas frestas escondidas, mora um predador que faz qualquer mergulhador sair da água rezando. Você já sentiu aquela sensação estranha de colocar o pé em água escura e não saber o que pode estar ali embaixo? Agora multiplica isso por 1000 e imagina o susto de encontrar uma moreia, o bicho mais traiçoeiro das fendas do oceano. Enquanto você nada despreocupado ou mergulha para ver os corais, ela está ali completamente imóvel, misturada às cores do fundo, com só os olhos acompanhando cada movimento de tudo ao redor. Visual de monstro mitológico. Corpo alongado, flexível, coberto por uma pele que parece ter sido feita para escorregar por qualquer fresta. Coloração que vai do verde ao amarelo, passando por padrões psicodélicos que confundem até biólogo experiente. A mandíbula principal é só a ponta do iceberg. Dentro da boca oculta está a temida mandíbula faríngea, uma segunda boca que avança para frente como se fosse um alienígena. A natureza fez questão de equipar esse bicho com uma das mordidas mais inesperadas do reino animal. Não é conversa de pescador. Já teve gente que mergulhou para buscar um ouriço, botou a mão inocente numa pedra e voltou com os dedos esmigalhados, de tanto que a mordida gruda e puxa para dentro. O ataque é tão veloz que quando você percebe, o estrago já está feito. O mais inquietante é saber que no mar ela pode estar logo abaixo de você, te observando, pronta para atacar a qualquer movimento brusco. E nem adianta confiar na luz do dia. Até nas águas claras das praias tropicais, as moreias podem ser invisíveis entre corais, esperando o turista distraído. O oceano é lindo, mas também é território dela, e só quem já foi surpreendido por uma moreia entende o respeito que esse bicho impõe. O medo de quem mergulha não é só lenda, é aviso da própria natureza. Aqui dentro, todo cuidado é pouco. Se existe um animal que conseguiu virar pavor e medo aquático, esse animal é o tubarão branco. Não é à toa que virou estrela de filme de terror, capa de revista, pesadelo de surfista e fascínio de cientista. O bicho é gigante, pode passar dos 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. É como se um carro inteiro passasse do seu lado.
só que com dentes para triturar qualquer coisa no caminho. Mas engana-se quem acha que o tubarão branco é só brutalidade. Ele é pura eficiência. O corpo é desenhado para cortar a água, nadar em velocidades absurdas e atacar como um míssil vindo do fundo. Ele não depende só da visão. Capta sinais elétricos dos músculos das presas, detecta uma gota de sangue a quilômetros de distância e consegue sentir as vibrações de qualquer movimento. É a máquina perfeita para caçar focas, peixes e até outros tubarões. Quando decide atacar, o movimento é tão explosivo que pode saltar vários metros para fora d'água. Um espetáculo que mistura força e estratégia. O tubarão branco é tão seletivo que, em muitos ataques a humanos, ele morde, mas logo solta. Não é porque ficou com pena, e sim porque nosso gosto não agrada tanto. O que ele quer mesmo é gordura de foca ou carne de animal marinho muito mais calórica. Só que, numa mordida de teste, ele já pode arrancar uma perna ou deixar ferimentos fatais. O tubarão branco ainda sabe quando se aproximar. Muitos surfistas relatam que antes de um ataque, veem a barbatana circulando de longe, como se o tubarão estivesse calculando cada movimento da vítima. Só de pensar que, em qualquer praia onde a água fica mais funda, pode estar nadando um predador desses, já dá aquele frio na espinha. O mais louco é que, para o tubarão branco, o mar inteiro é território dele. A gente entra como visitante, mas quem manda ali é ele. Na dúvida, sempre olhe para baixo, porque no oceano a ameaça pode vir do nada, num ataque fulminante que faz a gente lembrar que, por mais valente que seja o ser humano, aqui embaixo ainda somos só mais uma presa em potencial. Pensa no mar como um palco onde todo mundo está tentando se destacar para não virar jantar. Tem peixe veloz, tem predador sorrateiro, tem até quem voa para fugir. Mas no meio desse caos, existe uma criatura que parece ter sido desenhada de propósito para confundir. O peixe-sapo não é bonito nem simpático e foge de qualquer padrão de animal aquático. Ele não desfila, não mostra elegância, mas sim um visual grotesco, cheio de caroços e manchas, parecendo uma estátua esquecida no fundo do mar. Só que a genialidade dele está justamente aí. Cada pedaço do corpo é uma peça de disfarce. Quem olha, pensa que é só uma pedra estranha ou um pedaço de coral feio e passa batido. É nesse anonimato que mora o perigo. Agora, o que torna o peixe-sapo um dos monstros mais subestimados do oceano não é só a aparência bizarra. No meio da cara, ele ostenta uma verdadeira vara de pescar natural, uma estrutura móvel com uma ponta que se mexe, tremendo, girando, imitando pequenos camarões ou minhocas. E aqui entra o lado teatral do bicho. Ele controla esse apêndice com uma destreza absurda, como se fosse um pescador profissional, atraindo vítimas que nem suspeitam da cilada. Os outros peixes veem a isca se mexendo, chegam mais perto, confiantes, de que encontraram comida fácil. No exato segundo em que a presa se aproxima o suficiente, acontece o show. A boca do peixe-sapo se projeta para frente com uma velocidade quase impossível de enxergar a olho nu. Ele não só engole a vítima, como cria um vácuo tão poderoso que suga até água ao redor. Não existe chance de reação. Não existe defesa. O mais impressionante é que esse bicho tem um desempenho tão preciso que pode capturar até peixes que normalmente seriam rápidos demais para qualquer outro predador. Existem vídeos em câmera lenta mostrando o ataque, e mesmo assim parece bruxaria. Um segundo a vítima está ali, no outro já sumiu. No fundo, o peixe-sapo virou o mestre da emboscada porque não perde tempo tentando competir por velocidade. Força ou veneno. Ele transformou o anonimato e a surpresa em superpoder. E honestamente, isso é mais assustador do que qualquer boca cheia de dentes. Você pode estar nadando a centímetros de um desses, olhando direto para ele, e ainda assim só perceber que foi enganado quando for tarde demais. O peixe-sapo é a lembrança viva de que, no oceano, nem tudo que parece inofensivo merece confiança, e que até o monstro mais estranho pode ser o mais letal do pedaço.
Agora fecha os olhos e imagina o mar iluminado por um balé de luzes vivas, tons de laranja e vermelho, dançando sob a água, criando um espetáculo hipnótico. No meio disso, surge a água viva flamejante, uma verdadeira obra-prima ambulante da natureza. Ela flutua devagar, sem pressa, quase desafiando qualquer noção de gravidade, como se o oceano fosse só uma extensão da sua passarela. De longe, é impossível não ficar fascinado pela beleza desse bicho. A transparência do corpo, a delicadeza dos movimentos, o jeito que os tentáculos ondulam como fitas de fogo líquido, tudo grita poesia visual. Só que a natureza adora brincar com contrastes. Aquela beleza quase sobrenatural esconde um mecanismo de defesa assustador. Os tentáculos da água-viva flamejante são armados com milhares de células urticantes microscópicas, verdadeiros arpões biológicos prontos para disparar ao menor contato. Basta um esbarrão para liberar um veneno que provoca uma das dores mais agudas que se pode sentir dentro d'água. A pele arde, inflama, fica marcada. E não estamos falando só de desconforto. Tem gente que passa dias com a sensação de queimadura, alguns desenvolvem alergias graves, e em casos mais sérios, o veneno pode causar desmaios ou complicações. O mais cruel é que, na maioria das vezes, o encontro acontece por puro acidente. Mergulhadores e banhistas, encantados pela dança das águas vivas, se aproximam demais, distraídos pelo espetáculo. É aí que vem o choque de realidade. A água-viva flamejante não precisa perseguir ninguém, porque o próprio fascínio que provoca já serve de armadilha. No momento em que o veneno entra em ação, a beleza se transforma em dor, e a lição é imediata. Não dá para confiar só na aparência, especialmente no oceano, onde o perigo se disfarça do jeito mais irresistível possível. No fim, a água-viva, flamejante, é mais do que uma ameaça. É um lembrete de que, às vezes, as coisas mais bonitas também são as mais perigosas, e de que o mar não foi feito para quem gosta de certezas. Ali, todo mergulho é um convite para o inesperado, e todo espetáculo pode terminar em cicatriz. O segredo é admirar, respeitar e lembrar. Nem tudo que brilha debaixo d'água quer ser tocado. Quando se fala em predador marinho, quase todo mundo pensa logo em tubarão. Mas a verdadeira rainha da inteligência oceânica é a orca. Imagine um animal capaz de aprender, ensinar, fazer planos em grupo e até inovar na hora de caçar. É quase como se você juntasse um lobo com um golfinho. As orcas formam famílias enormes, com laços sociais mais fortes que muita família humana, trocando aprendizados e estratégias que podem durar décadas. Já observaram orcas caçando de modos tão criativos que viraram caso de estudo? Derrubam focas de blocos de gelo com ondas coordenadas, cercam cardumes usando sons próprios e até ensinam os filhotes a brincar com a comida para treinar habilidades. E não é só isso. Cada grupo tem seu dialeto, uma espécie de sotaque regional passado de geração para geração. E se engana quem acha que são só brutas. Pelo contrário, orcas já foram vistas ajudando membros feridos, cuidando de filhotes de outras mães e até observando barcos humanos com uma curiosidade desconcertante. Dá para sentir que ao cruzar com uma orca, você está diante de algo que entende o mundo à sua volta de um jeito que poucos outros bichos conseguem. Elas não atacam por instinto cego, atacam por decisão. No final das contas, a orca faz a gente lembrar que, no oceano, o maior predador nem sempre é o mais forte. Às vezes, é o mais inteligente. Pensa em energia elétrica. Agora imagina um animal que produz essa energia dentro do próprio corpo, sem fio, sem pilha, sem nada. Isso é a enguia elétrica, um verdadeiro fenômeno biológico dos rios e águas turvas.
e a estrela de todo documentário que mostra um predador fora do padrão. Ela pode liberar descargas de até 600 volts, o suficiente para nocautear peixes, assustar predadores e, em casos raros, até derrubar um ser humano dentro d'água. A enguia elétrica não tem cara de monstro, mas esconde uma arma de respeito. Ela enxerga o mundo usando impulsos elétricos, identificando tudo ao redor em ambientes escuros ou barrentos. Na hora da caça, dispara uma sequência de choques que paralisa a presa em segundos. O mais maluco é pensar que tudo isso acontece num corpo longo, flexível, que se enrola ao redor da vítima para garantir que a descarga seja certeira. Só pura eletricidade viva circulando pelos músculos. E para completar o espetáculo, algumas enguias chegam a saltar para fora da água e encostar em troncos ou até em jacarés para se defender. É literalmente um raio que nada, uma aula de evolução que faz qualquer um pensar 2 vezes antes de mergulhar onde ela vive. Imagine nadar no mar aberto e ver ao longe algo tão estranho que parece ter vindo de outro planeta. Uma água-viva imensa, com tentáculos que podem se estender por mais de 30 metros, maior que um ônibus escolar. Essa é a água-viva gigante, ou Lion's Mane Jellyfish, e ninguém esquece o impacto de topar com uma dessas. Ela não precisa caçar ativamente, porque é dona de um exército de células urticantes, espalhadas por fios quase invisíveis que se arrastam na corrente. Peixes, plâncton e até outras águas-vivas ficam paralisados antes mesmo de entender o que está acontecendo. Para nós humanos, um encontro acidental pode ser doloroso, mas o espetáculo visual compensa qualquer susto. A cabeleira colorida se move ao sabor das correntes, criando desenhos hipnóticos na água fria dos oceanos do norte. O que mais impressiona não é só o tamanho, mas o mistério. Esse animal sobrevive em lugares quase intocados pelo homem, em águas geladas e profundas, longe do caos dos recifes tropicais. Ela é, ao mesmo tempo, lenda e realidade, bicho que parece ter escapado de um conto antigo e virou verdade nas profundezas. Nadar perto de uma Lion's Mane é entender na pele o poder que criaturas quase invisíveis têm de dominar o oceano, e que, às vezes, o maior perigo é justamente aquele que se move em silêncio, desfilando sua grandiosidade sem pressa e sem medo. À primeira vista, o baiacu não assusta ninguém. Pequeno, de olhos grandes, cara de quem pediria desculpa se trombasse em você no corredor. Mas aí vem o plot twist. Por trás desse visual inofensivo, mora um dos animais mais venenosos do planeta. Quando sente que está em perigo, o baiacu vira literalmente outro bicho. Em segundos, ele se infla até triplicar de tamanho, formando um balão espinhoso que faz qualquer predador pensar 2 vezes. E não é só estética. O corpo desse peixe é carregado com uma toxina tão potente que, em quantidade mínima, pode matar diversos adultos humanos. Só que a natureza, como sempre, adora a ironia. O baiacu é iguaria caríssima no Japão, preparado por chefes que treinam anos para não deixar sequer um traço do veneno no prato, sob risco de transformar um jantar de luxo em tragédia. Essa adaptação de inflar e se proteger não é só defesa. É também uma jogada psicológica. O predador vê uma presa fácil, ataca, e de repente tem um espinho gigante entalado na boca, ou pior ainda, sofre envenenamento fulminante. Por outro lado, a fama do baiacu se mistura a superstições e histórias bizarras. Marinheiros antigos acreditavam que cruzar com um grupo desses era sinal de azar. Enquanto cientistas ainda tentam entender por que ele não se envenena com a própria toxina. O baiacu desafia a lógica. Pequeno, frágil, mas praticamente intocável. Ele é o exemplo perfeito de que, no oceano, tamanho e cara de bonzinho não dizem nada sobre perigo. Só quem já viu um baiacu inflado de perto entende como a natureza adora desafiar todas as apostas,
e como o mar está cheio de surpresas que, literalmente, explodem na sua frente. Se existe um bicho capaz de virar lenda dentro e fora d'água, esse bicho é o polvo gigante. Imagina uma criatura com tentáculos que parecem cabos de força, cheia de ventosas com aderência suficiente para abrir um vidro hermético, capaz de mudar de cor e textura do corpo em menos de um segundo. Agora coloca tudo isso numa cabeça cheia de cérebro. Porque acredite, o polvo gigante é tão inteligente que já enganou aquários, abriu armários, roubou peixes de outros tanques. No oceano ele é quase um fantasma. Não se contenta em sobreviver, ele realmente domina o ambiente. Pode se espremer por buracos minúsculos, sumir na neblina de tinta quando está ameaçado, imitar pedras ou corais só mexendo a pele, e se a coisa aperta, desaparece sem deixar rastro. Existem relatos de polvos gigantes que desmontam armadilhas, que se disfarçam de outros animais e até criam ferramentas improvisadas para conseguir comida. Cientistas já compararam a capacidade de resolução de problemas do polvo com a de cães e crianças pequenas, e cada nova descoberta só aumenta o mistério em torno desse animal. E não é só a inteligência que impressiona. O polvo gigante pode crescer até tamanhos absurdos, com tentáculos que se estendem por vários metros e a força de um atleta. Tem mergulhador que nunca esquece a sensação de ser agarrado por um polvo. O bicho é rápido, decidido e não vacila. Mas, apesar do porte e da força, o polvo gigante prefere a cautela. Observa tudo ao redor, analisa, toma decisões. Ele é o mestre do disfarce e da fuga. A lembrança de que no oceano vencer nem sempre é atacar. Às vezes é sumir quando ninguém espera, confundir todo mundo e voltar só quando for seguro. Se o mar é terra de monstros, o polvo gigante é o monstro que pensa antes de agir e sempre tem um truque novo para mostrar. Já ouvi muita história de mar, já encarei tubarão e já me assustei com cardume, mas nada me preparou para o primeiro encontro com uma jamanta. Sabe aquela hora em que o oceano parece calmo, tudo azul e silencioso, e de repente o cenário muda? O sol some por um segundo, o coração dispara. Olhei para cima e era ela. Um ser colossal deslizando bem acima da minha cabeça. As asas maiores do que eu podia imaginar, desenhando sombras na areia do fundo. Não existe bicho igual. Você sente a água vibrar quando ela passa. É impossível não sentir um respeito quase sagrado. As bolhas do cilindro sobem devagar, mas meu pensamento vai a 1000. Jamanta não chega devagarinho, ela se impõe. Ela passa e muda o ambiente, todo mundo percebe. Os peixes se reagrupam, até os mais ousados dão espaço. E é impossível tirar os olhos daquele movimento. Ela se curva, dá um giro, e por um instante parece que o mar inteiro parou para ver o espetáculo. O mais surreal é o olhar dela. Ela te enxerga, disso não tenho dúvida. Tem um jeito de virar a cabeça, de olhar no fundo da máscara, como quem faz um inventário de quem você é. É diferente de qualquer outro animal do mar. Não tem medo, não tem ataque, não tem fuga. Tem presença, tem poder. E tem uma leveza gigante. Dá para ver porque o povo chama de diabo do mar e também de anjo. É tudo ao mesmo tempo. Fiquei alguns minutos só acompanhando, quase sem respirar, até ela sumir no azul. Não existe sensação parecida. Você volta para a superfície sabendo que viu um bicho que parece mentira. Não é só tamanho, é história. É o tipo de encontro que você conta para o resto da vida, querendo repetir. O mar é cheio de monstros, mas nenhum mexe tanto com a cabeça e o respeito da gente quanto uma jamanta. Quem já viveu entende. Quando a gente fala de monstros do oceano, a maioria espera medo, perigo, histórias de ataque e sobrevivência. Mas depois de mergulhar nessas águas e nessas criaturas, fica impossível sair pensando só em susto. O que fica mesmo é uma mistura de humildade e fascínio. Porque, no fundo, o oceano não é só uma coleção de bichos bizarros. Ele é um espelho distorcido do que a gente é por dentro.
Insegurança, força, curiosidade, fuga, poder, beleza. Tudo junto. A cada animal estranho, a cada adaptação improvável fica claro: a vida não segue roteiro, e o maior absurdo é achar que existe algum tipo de controle sobre ela. No mar, sobrevive quem sabe mudar, se reinventar, ocupar espaço sem pedir licença. E às vezes, também quem entende a hora de sumir. Quem já se sentiu pequeno diante de uma jamanta, de um tubarão, ou até de um simples baiacu sabe: tamanho é detalhe, fama não garante nada, aparência é só fachada. O mais incrível é perceber que, lá no fundo, todo mundo é estrangeiro, inclusive nós. A única certeza é o frio na barriga antes do desconhecido. E talvez seja esse o recado. Tem muita coisa gigante esperando a gente fora do sofá. Muito monstro que só vira história depois que você mergulha sem saber o que vai encontrar. Às vezes, a maior coragem não é enfrentar o perigo, mas admitir que a vida é muito maior, muito mais profunda e muito mais estranha do que parece aqui de cima. Se existe um segredo do oceano, talvez seja esse: aceitar que a natureza é imprevisível, que a beleza mora no risco e que a gente nunca vai dominar tudo. Só respeitar, aprender e, quem sabe, se deixar transformar um pouco a cada mergulho. No fim das contas, o verdadeiro monstro é ficar parado, achando que já viu tudo, e a maior aventura sempre vai ser se jogar no desconhecido, sabendo que é lá que nascem as melhores histórias.